Mandarino, Fala, meu amigo. tudo jóia? Tudo bem? Me escuta bem? Tô te escutando bem. Tô escrevendo aqui o tema da live para fixar aqui. Você tá me escutando bem também aí, Mandarino? Tô te escutando bem. Eu tô com esse fonezinho aqui sem fio. Se tiver ruim, eu tenho um backup aqui com fio old school, tá? Maravilha, é isso. Old school não falha, cara. É sempre. Legal, joia. É, Pois bem, é, tenho o prazer de receber aqui Dr. Marcelo Mandarino. Vou fazer as apresentações formais agora, Mandarino. Mandarino, ele é médico cirurgião do Centro de Cirurgia de Joelho do INTO. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ASBOT, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Ele é mestre em Ciências Morfológicas pelo INTO, foi um dos principais responsáveis pela criação da área de fisioterapia no final de 2019 no INTO. Nesse sentido, eu aproveito inclusive para agradecer o reconhecimento por parte de toda a direção, especialmente o seu reconhecimento, Mandarino. Bom, os colegas podem enviar absolutamente à vontade ao longo da live as perguntas. Mandarino, a palavra é sua. Primeira pergunta que eu já faço para você é como é que tá a esposa, casal de filhotes, tá tudo tranquilo aí? Tudo ótimo, cara. Obrigado. Queria primeiramente te agradecer o convite, D'Angelo. Te agradecer as palavras também. Eu acho que esse movimento dessa definição da área de fisioterapia no INTO foi muito acertado. Eu acho que foi um gol de placa e vejo o crescimento da área aí com a tua liderança também, enfim, nesses últimos anos. Tá? E acabei ficando aqui no consultório, né? Porque para casa é aquilo, papai, achei melhor ficar por aqui. O consultório acabou agora há pouco. E aí aqui eu também ajudo às vezes no meu joelhinho, não sei se dá para ver direitinho. Pode ser Dá, muito bem. necessário. Aqui em casa não teria também esse recurso, tá? Mas Maravilha, vai ser um prazer maravilha. bater esse papo contigo. Muito bom. Bom, primeira pergunta aí para você. Vamos abrir então esse bate-papo. Em relação aos critérios, Mandarino, quais são os critérios que você considera para a indicação de uma prótese de joelho? Então vamos lá, D'Angelo. Sim, o tema prótese de joelho é um tema que realmente gera muita dúvida, medo por parte dos pacientes, né? É muito comum o paciente, quando a gente indica a prótese para ele, ele sempre, né, pergunta se não tem uma outra saída, uma outra solução, sempre tem uma história de algum conhecido que não teve um resultado tão bom com a prótese. Então, assim, importante definir bem a indicação da cirurgia. Qual é o paciente que tem indicação de fazer uma prótese de joelho? Um paciente que tem uma osteoartrose avançada, então uma osteoartrose grave, com desgaste completo da cartilagem e dor. Então é importante estar frisando isso. Ah, Mandarino, se eu tiver uma osteoartrose grave, o paciente sem dor, não se opera, tá? E isso acontece na prática, D'Angelo, você sabe disso. Essa dissociação clínico-radiológica na artrose, ela é uma coisa que não é tão rara assim. Então, muitas vezes eu me deparo com um paciente com osteoartrose avançada e sintomático, um paciente com pouca queixa, pouca dor. Esse definitivamente não é um candidato à prótese, tá? E o contrário também. Pacientes que referem muita dor no joelho, e aí você vai fazer uma avaliação com um exame de imagem, e um exame que nos dá informação em relação à gravidade da artrose é uma radiografia do joelho com carga. E se o paciente não tiver um grau degenerativo avançado radiologicamente, ele também está fora da indicação cirúrgica. Então, é a combinação da história clínica, anamnese, exame físico, com o exame de imagem. Os dois casando, ele passa a ter indicação de prótese.
E, obviamente, prótese de joelho é uma primeira medida de tratamento da osteoartrose? Nunca é. Então, a prótese de joelho ela vai ser indicada na falha do tratamento conservador. Então, isso é importante, né? Chegar um paciente com uma artrose, tá, um Albach 4, né, um Kellgren-Lawrence 3, com dor, eu já vou indicar numa primeira consulta prótese? Não. Eu vou sempre tentar alguma medida de tratamento conservador, porque a gente tem resultados surpreendentes muitas vezes. E aí a gente consegue estar adiando esse procedimento um pouquinho mais para frente, tá? Então, basicamente, osteoartrose grave avançada associada à dor, à impotência funcional, a uma qualidade de vida ruim, refratário ao tratamento não cirúrgico. Perfeito. Eu não tenho praticamente nada aí para adicionar, para colocar. Vai na mesma direção da minha linha de pensamento. Não, como a gente já conversou, a gente conversa, não teria problema se não fosse, mas está alinhado com o que eu penso também. Né? A gente compartilhar essas informações com o paciente e tomar essa decisão. Perfeito, maravilha. Tô nessa também. Você, Mandarino, você dá alguma orientação? Tem alguma orientação especial que você faz ao paciente no pré-operatório? Ou é algo, vamos dizer, vai no tradicional? Como é que você faz no pré-operatório? Então, idealmente, tá? Obviamente, assim, não é todo paciente que a gente consegue isso, tá, D'Angelo? Mas eu tento, né, tá convencendo, indicando o paciente fazer algum tipo de fisioterapia pré-operatória, tá? O que o fisioterapeuta, o que eu espero ali daquela preparação para a cirurgia? Eu espero que haja algum tipo de melhora muscular, algum tipo de ativação melhor muscular. Se houver alguma encurtamento de parte mole muscular, que seja trabalhado esse arco de movimento. Obviamente que assim, deformidades, um flexo estruturado de uma artrose grave, eu não espero que seja que tenha algum ganho com fisioterapia. Mas às vezes o paciente consegue alguma melhora do arco de movimento pré-operatório e também que o fisioterapeuta também já antecipe como é que serão os próximos passos no pós-op, como é que vai ser com o andador, como é que distribui carga com o andador ou com par de muleta na sequência, enfim. Então, assim, no mundo ideal, eu acho interessante ter essa abordagem fisioterápica pré-operatória. A gente sabe que muitas vezes não acontece por uma série de fatores, e aí eu tento orientar o paciente a fazer alguma coisa domiciliarmente em casa. Perfeito, perfeito. Basicamente são eu diria, dois grandes grupos de intervenção que a gente preza mesmo para um pré-operatório, que são as orientações e a educação do paciente, e a cinesioterapia. A gente preza sempre por uma abordagem ativa, o que puder fazer ativo, a gente não substitui por abordagens passivas, como mobilizações, agentes eletrofísicos em geral, né, correntes elétricas, enfim, o que puder fazer ativo, a gente faz. Já considerando, inclusive, que no pós-operatório é certo dele ter uma inibição artrogênica, ele provavelmente vai ter uma fraqueza muscular ali associada e realmente essa intervenção prévia pode minimizar isso ou pelo menos minimizar questões de saúde mental, questões como, por exemplo, a ansiedade. Essas orientações que se faz realmente parecem, pelas evidências inclusive, fazer alguma diferença em alguns desses aspectos. Maravilha. E muitas vezes, Mandarino, existe uma diferença na expectativa que o paciente tem em relação aos resultados da cirurgia. Às vezes o paciente acha que ele vai colocar a prótese. É interessante, ele pensa assim, ele fica muito tranquilo, eu diria, que ele, se não der certo o tratamento conservador, ele sabe que a cirurgia vai resolver o problema dele. Ele tem a cirurgia como certo. Né? Muita gente não sabe que a cirurgia, vamos dizer assim, é a parte mais fácil para ele. A cirurgia em si, para ele é a parte mais fácil. Ele não sabe o quanto que ele vai
precisar de dedicação no pós-operatório. Né? Então existe muitas vezes uma expectativa distinta, ele achar que vai ter um joelho que ele tinha com 30 anos de idade. A expectativa que ele tem e a expectativa que o cirurgião tem. Como é que você faz para alinhar essa expectativa dos dois aí? Excelente pergunta, D'Angelo. Isso a gente vê no dia a dia, tá? Principalmente quando você se depara com um paciente dentro do perfil de prótese, um paciente no grupo mais jovem, né? Porque você, para prótese, você tem um perfil muito variado de paciente. Você tem desde um homem de 60 anos que ou teve uma fratura do planalto tibial mais jovem, ou passou por uma meniscectomia total mais jovem, uma lesão do cruzado, e desenvolveu um quadro de osteoartrose avançado com 58, 60 anos, como você tem também o outro lado. Uma senhora de 80 e poucos anos, com obesidade, enfim. Então, são grupos diferentes. Esse primeiro grupo, né, o homem que teve alguma lesão articular no joelho mais jovem e que chega a uma indicação de prótese ainda ali na casa dos 55, 60 anos, ali bem jovem, ele geralmente tem um descolamento entre realidade e expectativa. Então, muitas vezes a gente tem que, né, aterrissar literalmente o paciente na terra e dizer para ele o que a prótese consegue oferecer para ele de função e o que vai permitir que ele pratique de esportes também. Tá? Uma contraindicação relativa, inclusive, à prótese, isso tem, né, alguns artigos que falam, é justamente essa expectativa, né, fora da realidade do paciente. Né? É considerado contraindicação relativa. É melhor você não operar esse paciente, porque você vai provavelmente se aborrecer. Né? Então, o que eu sempre falo é que a prótese de joelho ela é uma cirurgia consagrada, reprodutível, trabalha na literatura com follow-up muito longo, mas não é uma cirurgia para o indivíduo achar que voltou a ter um joelho de 30 anos. Ele não vai voltar a praticar esportes que ele praticava jovem, com 20 anos. Né? Então, muitos deles ficam decepcionados, D'Angelo, não te confesso. E outra coisa que eu acho que todo cirurgião ortopedista tem que falar nessa hora são as possíveis complicações desse procedimento. Né? Eu não tenho dúvida que aqui no consultório eu já perdi alguns pacientes quando começam a ter que falar a parte, né, ruim do procedimento, que pode acontecer. Estatisticamente não é tão relevante? Não é. Realmente é uma cirurgia com uma segurança muito legal, muito boa. Mas eu não me furto de apresentar para o meu paciente todas as complicações que podem acontecer, até porque a gente está falando de uma cirurgia eletiva. É um procedimento que o paciente decide se vai operar ou não. Né? A participação do paciente ela não é passiva, ela é ativa na decisão operatória. Então, para ele tomar a decisão junto comigo, eu apresento para ele, né, a expectativa, o que eu acho que eu consigo entregar para ele de resultado, e falo também das possibilidades. E ele vai junto comigo, a gente vai estar ponderando, né, colocando isso na balança e decidindo se os prós estão ganhando do contra, né, das complicações ali. Então, mas é basicamente isso. Mas isso que você falou acontece com muita frequência, principalmente dentro desse grupo mais jovem, sexo masculino principalmente. Perfeito. Esse tipo de conversa é honesta. Isso é muito legal. E é interessante que eu falo muitas vezes que, mesmo que a gente considere o número de complicações, as inúmeras possíveis, mas as complicações pós-operatórias, mesmo que a gente fale de qualquer número, 0,5%, que a gente fale qualquer número assim, de alguma complicação específica, a gente pensar num primeiro momento assim, bom, é um número baixo, mas logo depois vale a pena você fazer o seguinte, fazer uma reflexão, ou então uma prática. Pergunta para o paciente que teve a complicação se 0,5 é pouco. Pergunta para ele sobre esse número.
Ele vai Não, para falar ele é que não é 100%. tão pouco assim. Para É isso. ele, para mim, 100%. Pois Exatamente. é, Exatamente. pois é. Ó, a gente tem gente colocando aqui, ó, essa realidade é muito difícil, realmente, Rafael, essa realidade é difícil. Ó, uma pergunta aqui sobre a artrodese, eu não vou passar para a gente não desviar o caminho aqui da artroplastia, mas fizeram uma pergunta aqui de artrodese, de repente a gente responde em particular. A A artrodese é a Roberta cirurgia de é outra. salvamento final do membro. Sim. Ó, a Roberta está dizendo aqui, ó, alguns médicos estão aplicando, tá, pergunta para você diretamente, ó, Mandarino, alguns médicos estão aplicando ácido hialurônico para artrose de joelho. Esse procedimento evita a artroplastia ou tem alguma melhora para a realização da artroplastia? Não, evitar de forma nenhuma. O joelho que tem indicação de artroplastia, inclusive, é um joelho que não teria indicação do ácido hialurônico. Tá? O ácido hialurônico ele tem um espaço dentro do tratamento não cirúrgico da osteoartrose do joelho, mas para artroses de grau leve a moderado. Então, eles não se conflitam. Né? Ah, mas se eu estiver diante de uma paciente com artrose avançada e que já falou para mim que não quer operar, tem alguma contraindicação clínica, pode ser tentado o ácido hialurônico, mas eu sempre explico para o paciente que a indicação melhor são para osteoartroses de um nível até moderado, intermediário, e não para essa osteoartrose avançada final. Então, ela não impede a prótese, tá? Perfeito. A Roberta, inclusive, é colega nossa do INTO. Obrigado, Roberta, pela pergunta. Mais uma pergunta de uma colega nossa, Fabiana. Quais as estratégias, Mandarino, que você utiliza para reduzir a dor e tentar prorrogar o tempo no tratamento conservador, adiando a cirurgia? Bom, então assim, o que tem hoje na literatura para tentar jogar a cirurgia o mais para frente possível? O que já está muito bem estabelecido é a questão muscular do paciente. Então, isso, com estudos nível 1, se você tiver um grupo que você conseguiu fazer um fortalecimento muscular sistematizado, bem orientado, com um trabalho de flexibilidade associado, e tiver um grupo controle sem fazer nada, esse grupo 1, ele, todos, via de regra, melhoram dor e função. Tá? Então, obviamente que a gente está trabalhando com, né, não estou falando de artrose fim de linha, falando de tratamento conservador de artrose. Então, fortalecimento muscular, ganho de flexibilidade. Quando eu falo fortalecimento muscular, é quadríceps, é isquiotibial, é glúteo, é quadril, é core, toda a musculatura acessória, né, que ajuda a proteção da articulação do joelho. Né? Então, além disso, você tem hoje drogas condroprotetoras, né? Você tem o colágeno hidrolisado, você tem a diacerina, você tem o arpadol, você tem a glucosamina condroitina. São drogas que têm uma controvérsia, né? Você tem literatura falando a favor, outras neutras, mas fato é que elas, de alguma forma, modulam o processo inflamatório da artrose e, com isso, diminuem a dor. Eu sempre falo, o joelho que está com menos sinovite, com menos dor, é um joelho que eu consigo trabalhar melhor essa musculatura. Então, o condroprotetor como monoterapia não funciona nunca. Dentro de um tratamento onde tem uma reabilitação muscular, onde eu tenho o controle do peso corporal, onde eu tenho o condroprotetor, onde eu posso também fazer a viscosuplementação, que é a infiltração do ácido hialurônico, ele faz sentido. Tá? Então, hoje, o que eu trabalho para o tratamento conservador da osteoartrose está dentro dessa linha de músculo, peso corporal, condroprotetor, infiltração de ácido hialurônico. Tá? Existem estudos em terapia biológica com célula pluripotencial, com célula mesenquimal, com PRP, que hoje a gente aqui no Brasil ainda está engatinhando. A gente não tem ainda, até por liberação de Anvisa, esses estudos biológicos ainda não estão numa fase mais avançada para a gente poder estar usando isso de uma forma mais sistematizada em consultório, enfim. Agora, no Instituto, a gente vai começar também a fazer um trabalho, né, com biológicos para tratamento de osteoartrose, e a gente, muito em breve, já deve estar tendo resultado em relação a isso.
comparando, inclusive, com ácido hialurônico e com outras terapias. Perfeito, perfeito. Você pode falar, Mandarino, um pouco para a gente sobre um dos acessos que você, bom, como autoridade pode dizer, um dos acessos mais comuns utilizados para artroplastia de joelho, que é o anteromedial parapatelar. Como ocorre esse acesso, considerando, por exemplo, quais tecidos são seccionados, o que é afastado, principalmente considerando assim, as informações que podem ser de utilidade para o raciocínio clínico do fisioterapeuta. Para mim, D'Angelo, fez muita diferença para mim conhecer, aliás, para o tratamento de qualquer cirurgia, o conhecimento dessas bases, de como é realizada a cirurgia, isso faz total diferença para o tratamento pós-operatório. O meu raciocínio clínico, parte dele, pelo menos, é alinhado com o que foi realizado no procedimento em si. Né? Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse acesso? Claro. Então, para a gente conseguir chegar na articulação, no osso, a gente começa com um acesso longitudinal na pele, um acesso geralmente parapatelar medial, e a partir do momento que a gente fizemos a incisão pele subcutâneo, a gente vai chegar no mecanismo extensor do joelho. E aí, basicamente, assim, a artrotomia mais comum é a artrotomia medial, D'Angelo, como você bem falou. Tá? E aí você tem 3 formas de você abordar essa região. Eu até consigo pegar. Uma, você pegar e fazer a incisão transquadricipital. Ou seja, eu vou cortar o reto femoral, tá? Vou dar um espaço para eu poder suturá-lo depois, tá? E vou inverter a patela. Eu lateralizo a patela. Então eu fico com a região femorotibial totalmente exposta, tá? Então essa é uma via de acesso anteromedial. Outra via de acesso, eu vou entrar transvasto, eu vou entrar entre os ventres do músculo vasto medial, tá? E uma terceira forma de acessar o joelho seria a via subvasto. Então eu vou entrar por baixo do vasto e vou inverter a patela por baixo do vasto. Diferenças. Na primeira, na transquadricipital, eu faço uma agressão maior ao mecanismo extensor. Né? Na mid-vasto e na sub-vasto, a agressão é menor. Na sub, inclusive, praticamente nenhuma. Né? Então, no pós-op imediato, a sub-vasto mostra uma superioridade em relação ao retorno de força. Mas as 3 acabam se encontrando depois. A literatura mostra que num médio prazo não fazem tanta diferença. Tá? Mas para um pós-op imediato, realmente, as incisões que poupam o reto femoral, que poupam o tendão do quadríceps, elas têm uma superioridade. É qualquer joelho que dá para fazer isso? Não. Não é qualquer joelho que eu consigo entrar por baixo do vasto e reverter a patela de fora. Por quê? Se eu pegar um paciente muito forte, com um quadríceps muito forte, um vasto medial muito forte, dependendo da inserção também do vasto medial na patela, eu vou ter muita dificuldade de lateralizar a patela, e eu tendo dificuldade de lateralizar a patela, eu vou ter uma exposição óssea pior. E se eu tiver uma exposição óssea pior, eu posso comprometer a colocação dos meus guias. E isso pode gerar cortes com menor precisão. E corte com menor precisão a gente sabe que está associado à soltura. Né? Então, você acessar a patela, você acessar o joelho, melhor dizendo, a cirurgia tem que estar confortável para você. Então, o acesso transquadricipital ainda é um acesso muito utilizado. Tá? Existe a via lateral também, que é menos utilizada, tem até o epônimo do autor dela, que é o Keblish. É importante saber que é utilizada para joelhos valgos e joelhos geralmente valgos graves, valgos irredutíveis. Tá? Então, lá no INTO, por exemplo, né, a nossa formação, a gente fica muito familiarizado com acesso lateral de Keblish, que é uma artrotomia lateral, onde a gente usa até
a gordura de rofa para ajudar nessa sutura final, no fechamento ali da região, tá? Mas é um acesso também que você parece que está o tempo inteiro operando com o joelho meio invertido, tá? Então não é um acesso tão confortável para operar. Hoje eu uso muito pouco, tá? Hoje realmente o acesso lateral de quebres eu estou usando para válvulas realmente graves e irredutíveis, mas a grande maioria dos válvulas eu consigo, com a artrotomia medial, que é a tradicional, resolver. Perfeito. Tem algumas perguntas mais aqui para você. Vou passar duas direto. Conhece alguém chamado Cláudio Feitosa? Conheço. Meu irmão gêmeo. Nosso parceiro está aqui. Cláudio, gostaria de saber se a obesidade... Eu vou passar as duas direto, porque guardam alguma relação. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Gostaria de saber se a obesidade severa seria uma contraindicação para a TJ. E ele já manda, na sequência, se você já encaminhou, Mandarino, algum paciente para cirurgia bariátrica antes de realizar a TJ. Boa pergunta, né? A obesidade mórbida, né? Principalmente com índice de massa corpóreo acima de 40, são consideradas contraindicação relativa, tá? Não absoluta, tá? Uma vez num congresso, estava fazendo um curso específico de infecção e um colega americano fez até uma colocação que eu achei bem interessante. Perguntaram para ele se ele operaria algum paciente com IMC acima de 40, né, um obeso mórbido. E ele falou, olha, porque qual é o grande problema do obeso mórbido? O grande problema do obeso mórbido é a alta taxa de infecção pós-operatória. Tá? Então, é um fator de risco muito associado à infecção pós-op. Tá? Então, a resposta dele foi assim, olha, eu sei tratar e sei resolver se der alguma complicação. Então é preferível eu operá-lo do que ele vai acabar operando com alguém. Então, não é contraindicação absoluta a obesidade mórbida e a gente tem sim, quando há possibilidade, quando há indicação, porque a cirurgia bariátrica também não é todo paciente que pode, não é todo paciente que quer passar pelo procedimento, mas a gente indica também, lembrando que a cirurgia bariátrica tem as suas complicações também pós, né? Então, você pode ter uma perda proteica pós-op, que pode fazer falta para você essa proteína até para a tua cicatrização, para o teu reparo de tecido mole, tá? Então, já tem até estudo mostrando que talvez a cirurgia bariátrica pré não seja tão interessante assim, dentro de um primeiro raciocínio óbvio. Não, vou tirar aquele paciente de um IMC de 40, vou trazer ele com um IMC de 32, mas o problema é esse desbalanço metabólico que você gera, às vezes pode estar te gerando até mais problema. Perfeito. Já tem uma série de perguntas aqui, eu estou tentando arrumar para fazer na ordem certa aqui da nossa conversa. Por exemplo, o tema interessante. Já botou uma pergunta aqui bacana, obrigado, Flávio. Eu vou fazer essa pergunta um pouquinho mais adiante para ele. Fala, Flavinho. Já tinha até mais ou menos, tá aí prestigiando. Obrigado mesmo. Isso aí. Então, eu queria saber, Mandarino, se existem particularidades relacionadas à prótese propriamente dita, por exemplo, o número de compartimentos substituídos, o método de fixação, a estabilidade do modelo de implante, enfim. Na sua opinião, tem alguma diferença para que o fisioterapeuta, por exemplo, possa conduzir o pós-cirúrgico? A gente tem que considerar algum desses aspectos para, por exemplo, colocar carga, não vai colocar? Algum cuidado especial se fizer um tipo específico de procedimento? Então, D'Angelo, como você bem falou, né, a prótese primária, né, tratando da prótese primária do joelho, você tem uma gama de tipos de prótese. Né? Você pode fazer uma prótese unicompartimental, né, onde você troca, né, como o nome já fala, um compartimento único, e a prótese total, onde você troca dois ou mais compartimentos. Pode ser fêmuro-tibial, pode ser fêmuro-tibial e patelar associado. Né? O componente patelar, ele não obrigatoriamente tem que ser trocado dentro de uma artroplastia, né, que a gente chama de total. Né?
E, além disso, você pode ter implantes que preservam o LCP e implantes que sacrificam o LCP. Né? Os que preservam o LCP, você poupa um pouquinho de osso, você não precisa fazer aquela caixa no fêmur. Né? Quem advoga a favor da preservação do LCP fala que melhora a propriocepção, melhora a marcha, poupa osso. Os que advogam a favor do sacrifício do LCP para todo mundo falam que a cirurgia fica mais reprodutível, que é mais fácil o balanço ligamentar. Então tem para os dois lados. Né? Do ponto de vista da tua reabilitação, não vejo diferença nenhuma. Tá? Com relação à plataforma tibial, se é fixa ou é móvel, também você vai ter os dois lados, cada um vendo vantagens e desvantagens. E eu, particularmente, também não vejo nenhuma diferença assim, absoluta na tua reabilitação pós-operatória. Tá? O que muda um pouco, D'Angelo, é quando você vai fazer um implante não cimentado. Tá? Que não é definitivamente o dia a dia. Tá? O implante não cimentado, ele é exceção, ele é indicado para pacientes com bom estoque ósseo, paciente jovem, né? Você tem que ter, os cortes têm que ser muito precisos, e a gente fez uma série de casos grande no INTO, né? Com bom resultado, bem indicada, mas nesse caso você segura a carga um pouquinho mais até aquela prótese ali mais né, assentada, mais impregnada ali no osso, e aí você segura umas 6 semanas essa carga um pouquinho mais, diferente da prótese convencional, que eu vou falar convencional porque é a mais comum, assim, disparado. Né? Você deve ver isso da tua prática aí, prótese não cimentada de joelho, diferente de quadril, né, que Sim. é meio a meio, se bobear, acho que a não cimentada já passou a cimentada, mas no joelho, a prótese tradicional, a prótese convencional, ela é cimentada, tá? Cimento no ferro, cimento ortopédico na tíbia e cimento ortopédico na patela, se for trocar o componente patelar. Perfeito, é exatamente isso que eu vejo mesmo no consultório. É uma tendência à não cimentação da artroplastia de quadril e da cimentação, realmente, da artroplastia de joelho. Realmente. Ó, essa questão aqui vai ser um bate-pronto, é para você dizer praticamente sim ou não, tá? Em relação à contraindicação no pós-cirúrgico. Isso é muito relevante, muito importante. Eu vou citar, então, algumas coisas aqui. Você me diz se permite ou não, na sua opinião, Vamos se lá. o paciente pode ou não fazer aquilo, tá? Primeiro, se deitar ou se ajoelhar sobre o joelho operado. Então, na fase inicial, não. Né? O ideal é que você deixe aquela ferida operatória cicatrizar bem, você, né, ter aporte de oxigênio ali para aquela ferida cicatrizar de forma adequada, não ter nenhuma área de descência de sutura, nenhuma área de necrose. Então, apoio em cima da ferida operatória nesse início, eu não recomendo. Até aquele tecido mole cicatrizar, evita ficar ajoelhado em cima do joelho, da incisão cirúrgica, porque pode dar problema. Perfeito. Cruzar a perna, tendendo a fazer um varo assim no joelho. Cruzar a perna. Tem algum problema? Depende da fase da cirurgia. Na fase inicial, como eu falei, assim, cuidado com a flexão do joelho também muito agressiva, muito intempestiva nesse início, justamente também para uma proteção da parte mole. Né? Lembra da agressão que você faz ao mecanismo extensor, lembra que você faz uma agressão à própria pele subcutânea. Então, flexão do joelho nessa fase inicial ali, até você ter uma cicatrização em tecido mole ali, tem que ser progressiva, tem que ser suave. Então, essa cruzada de perna tem que ser uma cruzada de perna também sem um ângulo de flexão muito exagerado, né? Então, tem que ser o ganho de arco nesse primeiro momento, né? Durante as primeiras 4, 6 semanas, ele tem que ser progressivo. É importantíssimo estar ganhando esse arco, mas o outro lado também, o ganho muito rápido também, ele pode estar relacionado a complicações, principalmente de pele. Pequeno parênteses aí sobre arco de movimento, que era uma pergunta mais adiante. Você está dizendo, então, você está consolidando aqui que o ganho progressivo de amplitude de movimento
ele precisa ser progressivo e não súbito, por exemplo, numa primeira consulta eu já trazer o joelho encostar no glúteo, por exemplo, por conta da cicatrização e não por conta da prótese propriamente dita. Perfeito. É isso, é a Perfeito. cicatrização tecidual. Perfeito. 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 Caminhar logo após a cirurgia. Está liberado. Assim, todo paciente ele vai, nesse início, você já falou bem. Então, assim, você tinha até na introdução comentado lá atrás dessa inibição artrogênica, né, pós-operatória, né, inibição muscular, né, artrogênica. Então, o apoio, né, o uso do andador no início, eu sou mais conservador. Eu via de regra, eu peço para o paciente usar um andador, né? Ah, sou um paciente sexo masculino, 60 anos, que se sente confortável com um par de muleta, dá para fazer? Dá para fazer. Também não é obrigatoriamente andador, mas o andador ele te dá mais estabilidade, né? Então, justamente nessas falhas da musculatura que podem gerar queda, você ter o suporte ali do andador é interessante, tá? Então, a carga ela está liberada, você vai ter esse apoio muito mais para controlar a queda, para controlar uma inibição muscular, uma falha do mecanismo sensor, do quadríceps, tá? E você, progressivamente, o paciente vai melhorando dor, vai ativando musculatura, vai tendo mais confiança, você vai soltando, você vai migrando ele do andador para o par de muletas, e depois uma muleta, e aí depois seguir, tocar a vida. Perfeito. Tem alguma. Agora, já para uma Travou e outra voltou. pergunta. Vamos lá. Tá me ouvindo bem agora? Tô. Tá. Uma outra pergunta agora para você. Existe alguma restrição para que, ou alguma orientação que você dê para o fisioterapeuta realizar a progressão dos exercícios, das atividades ativas, do treinamento de valências musculares, força, resistência, até mesmo um treino sensório-motor, que tem alguma restrição para eu colocar carga, eu digo carga externa mesmo, né? Que a carga em si você já falou sobre a liberação para caminhar, mas eu posso só isometria no início? O que você tem a me dizer sobre isso? Então, assim, isometria desde o D0, D1. Paciente, o bloqueio passou, você já pode começar a estimular ele a fazer isometria, contração inicialmente sem elevação da perna, ali uma contração, né, com o membro em repouso, né, tanto quadríceps, glúteo, né, e aí você progressivamente, né, vai aumentando o teu volume de carga naquele membro, né? Então é importante, né, nesse início, né, você trabalhar a isometria muscular, né, você não ter perda do arco de movimento, então o ganho progressivo de flexão do joelho é importante, tá? Então, sinal de alerta tem que estar ligado, se é um joelho que com 4 semanas está em 45 graus, esse é um joelho que a gente tem que ter um cuidado maior, porque ele pode ter que ser manipulado em centro cirúrgico, pode ter gerado uma artrofibrose, tá? Então ganho progressivo de flexão. A extensão final é fundamental, não perder a extensão final, tá? Então aquela toalhinha dobrada embaixo do joelho, aquela almofadinha embaixo do joelho que deixa o joelho naquela semiflexão de 10, 15 graus, isso está proibido, o joelho tem que estar totalmente apoiado, né? A gente, quando começou a fazer prótese de joelho lá em 2005, 2006, a gente passava uma bandagem no joelho depois da cirurgia, né? E ela ficava, geralmente, no pós-op imediato com bandagem. Hoje, você sabe disso, a gente praticamente não coloca nada no joelho. É um nagase, um micropóreo, o joelho ficar o mais livre possível para não ter nada impedindo a extensão final desse joelho, que ele esteja totalmente apoiado e também não atrapalhe em nada o ganho progressivo de flexão. E as valências musculares, como eu falei, você começa numa isometria e você progressivamente vai aumentando. Eu geralmente libero para um treino maior, muscular, enfim, com uma cadeia cinética fechada ou aberta, ali por volta do 4º mês, 3º, 4º mês, com as partes moles todas cicatrizadas, o paciente já sem dor, né? Com 3, 4 meses o paciente ele já tá bem satisfeito com a cirurgia, ele já está bem feliz,
né? Tanto que todos os scores funcionais de prótese a gente geralmente faz com 3 meses, né? Assim, o primeiro mês, uns ali ainda falam, pô, será que eu fiz bem operar? Né? Ainda não conseguem enxergar o joelho que eles vão ter no futuro, né? Então, mas com 3, 4 meses o joelho já cicatrizou, o tecido mole que a gente agrediu na incisão já cicatrizou, e aí a gente consegue avançar mais nesse reforço muscular também. Perfeito. Essa questão dos questionários funcionais, muitas vezes aplicá-los, muitos deles, aplicar no início, nem cabe aplicar no início, porque são perguntas que, tá, se perguntar para um paciente que tem 2 semanas de uma artroplastia, perguntar como é que ele se sente chutando uma bola, não cabe. Muitas vezes esse questionário, esse score, só deve ser passado a partir de uma determinada semana, né? Ele é impróprio nesse início. Essa questão de carga, Mandarino, é importantíssimo. Eu, particularmente, no meu consultório, o controle do volume de treinamento desses pacientes, eu faço um controle bem cuidadoso, bem rígido, tá? Com métodos validados, eu tenho planilhas, eu mostro para o paciente, para ele acompanhar, até para ele não, de forma autônoma, de forma arbitrária, não aumentar a carga ou mesmo não diminuir, para ele saber que nós estamos no controle, né? Uma progressão, por exemplo, de não mais do que 10%, 15% do volume ali por semana, pelo menos. Então, existem alguns cuidados realmente que eu particularmente considero importantes também nessa progressão. Bom, aproveitando a pergunta agora sim do Flávio. Obrigado, Flávio. Ele fala aqui sobre o índice de rigidez articular após a TJ. A gente sabe que a artrofibrose é a complicação ortopédica, é uma devastadora complicação ortopédica, é uma das mais comuns, inclusive. Qual o índice disso e como é que você lida, Mandarino, com esses casos de artrofibrose? Bom, graças a Deus é uma complicação rara, D'Angelo. Então, enfim, eu acho que o paciente, e eu acho que é importante isso estar muito claro, tá? Qual é o principal fator de risco para o paciente não ganhar arco de movimento pós-op? É uma limitação pré-operatória, tá? Então, o paciente que chega na sala cirúrgica com arco de 10, 40, esse é um paciente que provavelmente eu não vou conseguir botar 0,120 nele, tá? Mesmo operando. Então, é aquela questão expectativa, realidade, né? Quando eu vou operar um paciente que tem um arco limitado desse nível, ele tem que saber que há uma chance real de no pós-op ele não ter o arco que ele talvez almejasse, os 130, 120 graus de flexão. Tá? Então, primeira coisa, a avaliação pré-operatória já define se aquele paciente tem um risco maior ou menor de ter um arco limitado no pós-op. Além disso, a gente sabe que tem paciente que tem uma predisposição à formação de fibrose. Né? Da mesma forma que você tem pacientes que fazem o queloide na pele, né? Você tem pacientes que fazem mais fibrose. Então, esse paciente, a gente não tem como identificar esse paciente no pré-operatório. A gente vai identificar muitas vezes no pós-op. Aquele joelho durão que não ganha, e está muito preso, e mesmo fazendo uma fisioterapia adequada, mobilizando patela, soltando ferida operatória, manipulação, cinésio, o joelho não ganha tanto. Esse paciente, ele provavelmente a gente vai ter que ficar mais perto dele. A fisioterapia, esse contato do cirurgião com o fisioterapeuta tem que ser o tempo inteiro, até para o fisioterapeuta estar sinalizando para a gente que o caso não está indo bem e que a gente provavelmente aí vão ter que pensar em alguma abordagem, ou uma manipulação, ou uma abordagem cirúrgica via artroscópica ou via aberta, para soltar, para liberar essa fibrose, essa atofibrose. Tá? Então, de forma básica, isso agora assim, definitivamente não é uma situação tão corriqueira aí, graças a Deus. Perfeito. Ó, uma pergunta aqui da Tamires, é aluna nossa, inclusive. Obrigado, Tamires. Mandarino, quais seriam as indicações para o procedimento, para isquemia? Você usa isquemia, Mandarino, para fazer a TJ? Como é que é? É uma boa pergunta, Tamires. E esse é outro, né, a prótese de joelho, ela vem, né, com algumas mudanças nos últimos anos, né, com trabalhos, por exemplo, a gente passou a ter um controle
do sangramento maior com o uso de drogas, né? O ácido tranexâmico foi um importante aliado nosso nesse controle do sangramento perioperatório, né? Então, e a outra questão é a questão do uso ou não da isquemia. Não tem, hoje ainda a literatura é meio controversa se há um benefício real ou não de fazer sem isquemia. Há uma tendência, a gente está fazendo mais sem isquemia, né? Quem advoga a favor de fazer sem isquemia relata uma menor dor, até pela compressão, né, do manguito na coxa, pelo menor aporte ali sanguíneo, oxigênio, né, e também uma recuperação muscular melhor. Tá? Outra vantagem teórica de fazer sem isquemia seria que você consegue controlar melhor o teu sangramento no intraoperatório. Você está ali vendo onde está sangrando, você vai coagulando, você consegue estar dizendo exatamente como é que foi o sangramento e consegue estar entregando o teu paciente para a unidade semi-intensiva, a unidade pós-operatória, com um doente mais redondo, já sabendo exatamente o que aconteceu ali de sangramento no intraoperatório. Com isquemia, enfim, você não tem esse controle tão grande, né? O pós-op também, a gente não vê, via de regra, tanta diferença assim de volemia, de pressão e de instabilidade hemodinâmica. E tem a vantagem de fazer com isquemia de você ter um conforto maior ali, principalmente na hora da cimentação, que é um momento crítico, né? Parece até que algumas pessoas não valorizam tanto, mas uma cimentação mal feita, ela sem dúvida nenhuma está relacionada a uma soltura precoce. Então, se você cimenta um joelho com sangramento, um joelho que está no osso, você não conseguiu fazer uma boa limpeza, essa interface prótese-osso pode ficar prejudicada e isso pode, sem dúvida nenhuma, estar gerando uma movimentação do implante, está gerando uma soltura mais precoce. Tá? Mas é uma tendência, D'Angelo, a gente está caminhando mais para cada vez mais, principalmente joelhos menos graves, está fazendo sem isquemia. Né? Para revisão, a gente praticamente já faz isso sem isquemia direto. Tá? Agora, para a primária, a isquemia hoje está nessa transição. Uma outra vantagem da isquemia é você conseguir, pelo fato de você não ter que fazer as coagulações intraoperatórias, você ganha um tempo também. Né? E também já tem bastante trabalho, muito trabalho mostrando que o tempo cirúrgico ele tem relação com infecção, com dor, com alguns parâmetros pós-operatórios. Então, a prótese que eu faço em 50 minutos, 1 hora e 10 ali de pele a pele, ela tem uma tendência a evoluir melhor de uma prótese que eu bato 2 horas de faixa. De 2 horas de procedimento, melhor dizendo. Tá? Então, você vai pesar ali né, prós e contras, e aí você vai conseguir chegar. Eu diria que eu estou numa transição. Hoje eu estou começando a fazer mais sem isquemia, mas volta e meia também eu passo uma isquemiazinha também. E também não me arrependo, não consigo ainda ver tanta diferença no resultado, não. Não, legal. Você colocou muito bem aí, assim, em outras palavras, você está colocando que você está juntando as informações da ciência com a tua experiência. Isso é um espetáculo, eu sou fã disso, da gente conseguir uma harmonia, a gente não ficar bitolado em evidência científica, mas também não ficar dentro de um consultório falando só que eu acho que é melhor assim, porque eu já vi. Eu acho que quando a gente consegue, isso é uma arte que vem também com o tempo, com o amadurecimento, quando a gente consegue harmonizar essas questões, é um excelente sinal. Eu acho que nós nos tornamos melhores profissionais, melhores clínicos. Eu tenho um monte de pergunta a mais para fazer, mas eu vou ter que abreviar, a gente tem 5 minutinhos aqui. Tinham outras perguntas, inclusive, aqui. Me peço perdão para os colegas que participaram, agradeço as perguntas. Legal. O pessoal está participando bem. Legal. Bastante pergunta aqui, Mandarino.
Você Eu marca um queria, parte assim, 2 como... depois. Pode ser, muito legal. Pô, ó, você não fala isso não, que o pessoal vai me cobrar, hein? Tu não levanta essa não, hein? Eu queria, assim, duas dicas de ouro suas. Duas dicas de ouro do Marcelo Mandarino para nós, fisioterapeutas, que atendemos pacientes. Eu, particularmente, atendo muitos pacientes de artroplastia, de cirurgias em geral. Cirurgiões confiam, eu sou muito grato, inclusive, por essa parceria, essa confiança. Recebo muito encaminhamento de cirurgias. O que você daria de dicas assim para gente que faz esse atendimento pós-operatório? Vamos lá, Dani. Duas dicas de ouro para os Isso, fisioterapeutas. Assim, isso. uma dica que eu daria é se inteirar do que aconteceu no procedimento cirúrgico. Então, essa comunicação com o cirurgião, essa troca, eu acho que é muito importante, tá? Porque o cirurgião vai te falar se aquele joelho era um joelho que ele não conseguiu o arco completo no perioperatório, né? Se ele saiu com o joelho um pouco apertado, enfim, que ele não ficou tão satisfeito com aquele arco. Ele vai te falar se era um osso de uma qualidade pior, que talvez tenha que segurar um pouquinho mais a carga. Ele vai te falar se teve alguma infração de cortical que tenha que segurar mais a carga também. São coisas que acontecem às vezes no intraoperatório e que se não há uma comunicação muito clara entre o cirurgião e o fisioterapeuta, muitas vezes você vai dentro de um protocolo já meio definido e você pode estar colocando o paciente até no risco de uma fratura periprotética, né? Casos onde você precisa enxertar, enxertia autóloga, você também tem que ter um pós-op um pouquinho diferente. Então, eu acho que uma dica é se inteirar do que aconteceu no ato operatório. Tá? Então, comunicação com o cirurgião, ligar, entrar em contato. Se a gente está numa instituição que não tem essa relação tão próxima, pegar o prontuário, ler o relatório cirúrgico, ver se o cirurgião escreveu ali alguma observação, se teve alguma intercorrência na cirurgia. Então, o máximo de informação que vocês conseguirem buscar do ato operatório, acho que já facilita nessa condução aí do caso na fase, né, de reabilitação pós-operatória. E a segunda dica acho que é o nosso, né, mantra aí, né, D'Angelo? Acho que ortopedia, fisioterapia, a gente fala isso, mobilidade precoce, né, e ativação muscular, né? Então, mobilidade, ativação, arco de movimento e ativação da musculatura, né? Eu acho que para o teu paciente evoluir bem, ele não pode ficar restrito ao leito. Paciente acamado, restrito ao leito, é paciente que evolui mal no pós-operatório de prótese total do joelho. Então, segunda dica era ganhar arco de movimento, mobilidade precoce, mobilização passiva inicial e ativação muscular para essa musculatura que foi agredida ali na incisão, que ainda está se recuperando, começar aos poucos a retomar e você poder dar independência do teu paciente estar fazendo a marcha dele, que inclusive tem até uma ação profilática a uma das possíveis complicações. Acabou que a gente nem falou tanto de complicação. É bom que não falamos, não deu tempo de falar de complicação. Não falamos nem de infecção, maravilha. Maravilha. Então, uma das complicações é a trombose. Então, você colocar o teu paciente para caminhar, para deambular precocemente, você ainda está ajudando ele, além de tirar ele do leito, além de começar a dar um ânimo para ele, melhorar a parte psicológica dele, você também previne trombose membro inferior. Maravilha. Acho que é isso, Mandarino. Duas dicas aí. Pô, ó, a gente tá chegando no finalzinho aqui, vou até dar uma acelerada. Esse vídeo vai ficar gravado no meu Instagram. Terça-feira, inclusive, tem uma nova live. Eu vou divulgar o tema específico nos próximos dias, então já deixo o convite para todo mundo. Mandarino, eu agradeço a tua presença aqui. Eu já falei a você pessoalmente, publicamente também, em outras oportunidades, o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por você, pelo teu trabalho, não somente como cirurgião, mas também como gestor. Tá? Você é um cara de caráter, você é um cara que respeita todo mundo, mesmo tendo que tomar decisões muito difíceis, tá, absolutamente todos os dias no INTO. E sabe aquela máxima de que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela.
Essa máxima as pessoas conhecem. Essa serviu para a gente ver a pessoa boa que você é, viu? Por exemplo, você jamais me tratou de forma distinta, independente de cargo, se eu sou chefe ou não da fisioterapia, por eu ter doutorado ou pós-doutorado, independente de qualquer coisa. Sua família, sua esposa, seus filhos, eles podem se orgulhar muito de você, viu? Eu, particularmente, eu me considero Obrigado, privilegiado de ter você obrigado, perto. pô. De coração, obrigado, tá? Pô, Obrigado agora, mesmo. obrigado mesmo pelas palavras. Né? Você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Eu sou teu fã também. E é isso, né? Não vou ficar rasgando muita seda, não, mas assim, te agradeço muito as palavras e vamos em frente aí. Tamo junto. Muito obrigado. Fica com Deus. Bom descanso aí. Saúde para a família. Grande Um abraço. abraço, meu amigo. Obrigado a todos. Se cuida. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, Igual. tchau. Tchau, tchau.